1 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Oremos. Santo Deus, concede-nos ouvidos para ouvir. Faz o nosso coração agora terra fértil para receber a semente incorruptível, a Tua palavra. Pelo Teu Espírito opera em todos nós, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem, ela é preciosa. Este capítulo, muito precioso. No último versículo do capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele compartilha com os coríntios, os cristãos para os quais se dirigiu, o seu medo ou o seu pavor de, depois de pregar, ficar reprovado. Ele era pastor, ele era missionário, ele era apóstolo, ele era autoridade de Deus, instrumento vivo nas mãos do Deus vivo, e apesar de tudo isso, ele declara, compartilha, que exercia sobre si mesmo severa e austera disciplina, porque ele não queria ficar reprovado depois de pregar. Ele não queria que dissessem a seu respeito: ali vai um homem que não vive o que prega, ali vai alguém que não obedece o que ensina, ali vai um homem que é hipócrita, reprovado por Deus, pela sua própria consciência e pelos seus ouvintes. E para que isso ele não ficasse reprovado, ele se autodisciplinou. Portanto, meus irmãos, quem não vive diariamente em autodisciplina, tomando a cruz, para nela crucificar o eu pecaminoso, a natureza irregenerada, decaída, corrompida, que Paulo chama de carne, quem não vigiar e não orar, aquele cristão cujo estilo de vida não for diariamente tomar a cruz, para nela mortificar-se, como Paulo diz em Colossenses, e seguir Jesus como discípulo, vai ficar reprovado. E o apóstolo lança mão de um exemplo concreto, histórico, verdadeiro, de queda, de reprovação, para ilustrar que o que ele está dizendo é verdade, é verídico. Cair não é uma possibilidade hipotética, é uma possibilidade real. Ficar reprovado. Por isso ele apresenta o exemplo de Israel. Israel foi batizado em Moisés, ou seja, foi colocado numa relação de submissão a Moisés como líder, sob a autoridade, a liderança e a direção de Moisés. Foi batizado para dentro de Moisés, como somos batizados para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, somos unidos a Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso líder, o nosso guia. Na nuvem e no mar, nestas duas grandes e maravilhosas experiências, na nuvem e no mar, Paulo diz, foi o batismo deles em Moisés, unidos a Moisés e sob sua liderança. Eles comeram o maná, beberam da água que brotava de Cristo. Ele era quem supria no deserto toda a necessidade de água. Eles tiveram experiências de libertação maravilhosas no deserto e no Egito. No entanto, diz a palavra de Deus que Deus não se agradou da maior parte deles, por isso eles morreram no deserto, ou seja, Deus revelou a sua ira, pesou a sua mão, e dos 600.000 homens
de 20 anos para cima, capazes de entrar, pegar na espada e entrar na guerra, somente 2 dos 600 mil que tinham esta idade entraram na terra prometida. Josué e Calebe, nem Moisés entrou. Paulo não está falando aqui sobre perda de salvação, ele não está falando sobre o destino eterno, ele está falando sobre ficar reprovado, cair, desagradar a Deus e estar debaixo da disciplina e da mão divina. Por isso, meus irmãos, ele exortou os coríntios para que não cobiçassem as coisas más que o povo de Israel cobiçou. Foram estas coisas más que eles cobiçaram, que geraram o desagrado de Deus. Portanto, eu não devo cobiçar o que Deus reprova, porque quando eu cobiço o que Deus reprova, eu o desagrado, e quando Deus fica desagradado, inevitavelmente ele não deixa o pecado impune. A ira de Deus é a sua santa e justa reação ao mal de qualquer espécie, portanto o pecado, e a ira de Deus se manifestou na vida de Israel, e Paulo está dizendo, também se manifestará na vida dos cristãos, se desagradarem a Deus, cobiçando as mesmas coisas más que Israel cobiçou. Eles foram idólatras, eles foram imorais, eles tentaram a Cristo ou ao Senhor, eles murmuraram contra Deus e os líderes estabelecidos por Deus, e o resultado qual foi? A mão de Deus pesou. E Paulo, meus irmãos, 2 vezes vai deixar claro que estas coisas aconteceram, foram fatos históricos concretos e reais. Isso não é lenda, isso não é mito, não é conto da carochinha. Aconteceram. 2 vezes ele diz isso nesse texto, e ele diz que Deus quis o registro destes acontecimentos históricos reais para nos advertir e para o nosso exemplo. Portanto, tais acontecimentos se tornaram paradigmáticos porque Deus estabeleceu um padrão através do exemplo. Ou seja, Deus, ao lidar com Israel, nos ensinou como é que Deus lida com o seu povo. Israel foi o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, e Deus lidou com o seu povo desse jeito, e esse jeito é exemplar, porque Deus não tem duas maneiras distintas de tratar o seu povo. O tratamento que ele deu a Israel, dará a nós, o Israel espiritual. Portanto, se nós o desagradarmos como eles o desagradaram, Deus fará conosco o que fez com eles. Por isso, verso 12, assim, portanto, é uma inferência, é uma dedução de tudo o que ele já disse, e eu fiz uma breve retrospectiva. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa, a palavra no original tem a ver, pode ser traduzida com parecer, com considerar. Imagine alguém que vai dar um parecer, e essa pessoa não estuda, não pesquisa e não investiga, e dá um parecer qualquer. Uma pessoa não considera, e por ter uma avaliação equivocada, está completamente errado. Eu conheço uma pessoa que foi ao médico, e o médico diagnosticou erradamente, e foi fatal para aquela pessoa. Fatal. Mas ali foi um diagnóstico dado por outro, mas agora trata-se de um autodiagnóstico. Se eu, ao me considerar, ao me avaliar, ao refletir e pensar sobre mim mesmo, eu julgar, eu chegar à conclusão de que eu estou bem, está tudo bem comigo. É como alguém que está profundamente enfermo. Eu conheço uma pessoa que era alcoólatra, e ela dizia, eu estou bem, eu não sou alcoólatra, está tudo certo comigo, não há nada de errado comigo. Ele não queria enxergar o seu real estado, e ele enganava-se a si mesmo. Quantas vezes nós encontraremos Deus pelos profetas e pelos apóstolos nos dizendo, não vos enganeis. No 1º capítulo de Tiago, 3 vezes, não vos enganeis, não vos enganeis, não vos enganeis. Por quê? Porque se o diabo engana,
E se o pecado engana, como diz Hebreus, e endurece o coração, então, meus irmãos, o nosso coração é mais enganoso do que o diabo e do que o pecado. E ele nos leva a conclusões falsas a nosso próprio respeito. Faz com que tenhamos uma autoavaliação errada de nós mesmos. E isso é fatal. Os irmãos querem um exemplo concreto de uma autoavaliação absurda, errada, diametralmente oposta à avaliação divina? Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes. O que aquela igreja dizia? Vamos ouvir o que aquela igreja pensava acerca de si mesma. Sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Agora Deus vai dizer o que ele pensa: mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Assim era que Deus via aquela igreja: miserável e infeliz, pobre, cego e nu. Mas aquela igreja, equivocadamente, dizia: sou rico, tenho prosperado e não me falta nada. Estava a ponto de ser vomitada aquela igreja, porque ela pensava que era uma bênção e ela não era. Ela pensava que estava de pé, que ela estava bem. E esse, meus irmãos, é o grande equívoco meu e seu. Não há ninguém imune à queda. Não há pastor, o mais famoso, o mais espiritual, o mais íntegro, que não possa cair vergonhosamente no pecado e se autodestruir, destruir sua família e o seu rebanho. Não há. Não há ninguém imune ao pecado, à tentação. Irmãos, a certeza da salvação não é licença para pecar. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, uma igreja orgulhosa, presunçosa, vaidosa, que se julgava espiritualmente dotada, enriquecida, com dons espirituais, e que se julgava uma bênção. E Paulo está dizendo: vocês não são o que vocês pensam que são. Então, é preciso ter uma avaliação exata, honesta, de si mesmo. Por isso Paulo está dizendo: aquele que pensa, trata-se de um juízo de valor pessoal, mas que pode estar redondamente errado, enganado. E ele diz, ele exorta então: cuidado para que não caia. Quanta gente, uma esposa de um pastor muito conhecido em todo o Brasil, líder denominacional, de seminário, uma pessoa realmente extraordinária e admirável. Esse irmão caiu em pecado, esse irmão passou 1 ano em adultério, liderando a denominação, liderando a sua igreja, e tudo começou no atendimento no gabinete com uma pessoa, que sua esposa teve o discernimento e disse: não atenda esta mulher. Deus botou isso no coração dela, e ela falou para ele: não atenda, não atenda, essa mulher já destruiu vidas, não atenda, passe esse caso adiante. E ele disse: não, eu posso, eu estou de pé, eu sou forte, eu aguento. Ok, e ele atendeu, ele caiu em adultério com ela, meus irmãos. Quantas pessoas pensam que são fortes, por isso estão se expondo. Quanta gente diz: não, eu não vou cair, então eu posso abrir a internet, consultar pornografia, não me afeta. Não brinque com o pecado. Eu posso ir a determinados lugares, andar com determinadas pessoas, não me faz mal. Eu sou cabeça feita, ninguém me influencia. Meus irmãos, a propaganda, o marketing,
estão aí para dizer: você é um ser absolutamente influenciável, você consome o que não quer, gasta dinheiro sem poder, porque a propaganda consegue fazer isso conosco. Então, nós temos que ter uma avaliação. Como você se avalia? Para você, em sua opinião, você está de pé? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, íntegra? Você pode se dar ao luxo de ficar com muita amizade com o sexo oposto? Você se dá esse luxo de se expor? Você se dá o luxo de pegar dinheiro, fazer negócios, dar a palavra, em tantas coisas, se expor ao pecado e à queda, porque você acha que não vai cair? Meus irmãos, um pastor pregando para os jovens no Rio de Janeiro, num congresso, ele disse que para mostrar para uma jovem o quanto ela era vulgar, porque ela o assediava, ele marcou o encontro, ele aceitou marcar o encontro e tudo, só para ela se envergonhar e ficar humilhada, para ela passar vergonha. E sabe quem passou vergonha? Foi ele, porque ele não aguentou. Sabe, meus irmãos, tem muita gente que pensa que está de pé. Tem muita gente que pensa que está com saúde e está mal, porque o diagnóstico está errado. Não sejamos presunçosos, meus irmãos. Não sejamos prepotentes espiritualmente. Pelo contrário, quem quiser ficar de pé tem que andar de joelhos, tem que viver, tem que se humilhar e dizer: Deus, socorre-me, segura-me. Irmãos, está escrito na palavra que Deus, pelo seu poder, nos guarda para a salvação que está preparada para se revelar no último dia, por meio da fé. Deus nos guarda. E Tito está escrito que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Deus é quem é poderoso para nos livrar do tropeço e da queda. Ele é poderoso. Agora, eu sou fraco, você é fraco, você é fraca. Não vamos nos expor ao pecado. Não vamos nos expor a situações, a ambientes e a amizades, pensando: não me influencia, não me abate. Muitos têm amargado quedas. Eu tenho dito, brincando, que os irmãos jamais ouvirão dizer que eu morri afogado, porque eu não sei nadar, então eu não entro no rio. Quem sabe nadar, entra, porque confia que sabe. E ela pode ter uma cãibra, uma correnteza, alguma coisa pode acontecer e ela morre. Normalmente são os que sabem nadar que morrem afogados. Quem não sabe, não entra. Irmãos, é melhor, como diz o ditado, um covarde vivo do que um herói morto. Então, não pense: eu aguento, eu vou tomar satisfação com aquela pessoa que fez uma gracinha. Se você for tomar e ela lhe der uma resposta, você poderá sair no braço com ela, poderá acontecer uma tragédia. Você acha que tem autodomínio, você está no controle de si. Irmãos, a soberba, diz o livro de Provérbios, precede a queda. Então aquele que pensa estar em pé, ele só pensa, mas ele não está. Ele já está caído, está de quatro, na coleira do diabo. E ele acha que está de pé. Irmãos, temos que temer e tremer. Paulo era apóstolo, eu já disse, autoridade divina. Os sinais do seu apostolado revelam que era um instrumento vivo. Mas esse homem tinha medo de ficar reprovado. E se ele tinha medo, se ele esmurrava o seu corpo e ele reduzia o seu corpo à servidão, dizendo: corpo, você vai ser meu escravo, eu não serei escravo dos seus desejos, dos seus apetites, ao contrário, você estará sob o meu controle. E para isso ele se disciplinava, para não ficar reprovado. Quem é você, quem sou eu para dispensar a autodisciplina? Quem somos nós para não dar ouvidos ao Senhor quando nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação? Sempre, meus irmãos, que vou viajar, seja aqui ou fora, e eu estarei sozinho, em um hotel, em uma atividade,
eu oro, eu jejuo muito tempo antes. E eu digo, Senhor, eu quero tirar os meus pés de Manaus em santidade, e eu quero voltar em santidade. Eu quero estar todo o tempo e o tempo todo na tua presença. Me guarda, me livra. Agora, meus irmãos, temos que nos preparar. Mas se a gente viaja e diz, não, eu resisto a tudo, eu posso tudo, não pode. Aí é que a gente cai. Portanto, meus irmãos, sejamos humildes. Aqui tem uma advertência. Paulo está dando o seu testemunho. Eu me autodisciplino para não cair. Vejam o exemplo histórico de Israel. Desagradou a Deus, caiu, porque cobiçou o que Deus reprovava. Então, aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Pedro, ele disse, Senhor, todos podem te negar, eu não. Todos podem te abandonar, eu não. Todos podem desertar, eu não. Por tua causa eu poderei ser preso, estou disposto a morrer. E essa palavra presunçosa, autossuficiente de Pedro, ela foi dita exatamente após o Senhor lhe dizer, Simão, Simão, Satanás pediu para vos cirandar como trigo. E eu orei, intercedi, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E ao invés de Simão ou Pedro dizer, obrigado, Senhor, não me deixes cair, obrigado por tua oração intercessória para me sustentar, me ajuda, me dá força para que eu vença, Pedro retruca dizendo, estou pronto. Essa foi a palavra dele, preparado, estou de pé e preparado para enfrentar o que der e vier. Estou pronto para ir para a prisão, estou pronto para morrer contigo. Todos poderão te negar, eu não te negarei. E meus irmãos, vergonhosamente, Pedro não só blasfemou, mas praguejou e disse, eu não conheço esse homem 3 vezes, e o galo cantou. O que a arrogância espiritual faz conosco, comigo, com você? Portanto, meus irmãos, se algum de nós está em queda aqui nesta manhã, quando o galo cantou, Pedro lembrou-se da palavra, um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, ele se lembrou da palavra, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E Deus é poderoso para erguer o caído, para levantar o abatido. Então, se você se encontra assim, abatido, caído, se sentindo derrotado, confesse, lembre-se da palavra, chore amargamente, que cada lágrima que cair do seu olho, ponha no dedo, na ponta do dedo e ponha na ponta da língua. Se tiver amarga essa gota de lágrima, é porque é um arrependimento do fundo do coração. Amargamente chore e peça perdão para Deus. Quantos têm amargado, queridos irmãos, derrotas na sua vida espiritual? Eu gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e orasse. E você pedisse misericórdia a Deus, do fundo do seu coração. Eu gostaria que você se lembrasse das suas quedas, como eu também tenho que me lembrar das minhas. E nós vamos constatar que isso sempre aconteceu quando deixamos de orar, de jejuar, de vigiar, de fazer o que Jesus manda. Ore e diga, Senhor, me perdoa por toda a minha presunção espiritual. Tem misericórdia de mim. Santo Deus, por misericórdia, livra-nos da queda. Não nos deixeis
cair em tentação, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Pai, dá-nos sabedoria para não ouvir nosso próprio coração, para não ouvir o mundo, muito menos as insinuações satânicas, essas flechas incendiadas que poluem a mente. Ó Deus, livra-nos. A tua palavra diz que o Senhor dá graça aos humildes, mas que o Senhor resiste aos soberbos, tira toda a soberba do nosso coração, de pensar que estamos de pé, fortes e firmes, quando, Pai, a realidade é outra. Tem misericórdia de nós. E eu suplico que nesta manhã, Senhor, muitas vidas sejam por Ti erguidas. Conserva os que estão de pé, Senhor. Aqueles que estão caídos, Pai, levanta. Em nome de Jesus, opera, Senhor. É o nosso clamor sincero nesta manhã. Indignos como somos, mas pela mediação do nosso intercessor, o Senhor Jesus. Amém.